Oiê, tudo bem? Andréia. Olá, Nestor. E hoje o nosso papo aqui do Guia dos Casais é de casal para casal. A gente vai falar contigo, a gente tá falando diretamente aqui da TV Cidade, canal 14 da NET. E a gente quer falar sobre um assunto que dá o que falar, literalmente, né? Sempre. Muitas pessoas ficam perguntando pra gente, mandam, diz, Andréia, fala a respeito de comunicação no relacionamento. Falem sobre comunicação. Esse é um assunto que ele nunca se esgota, né? Falem sobre falar. Falem sobre falar, falem sobre ouvir, né? É uma coisa muito louca, assim. E agora, quando o Nestor falou isso de falem sobre falar, me lembrei de uma história que aconteceu com nós há um tempo atrás. Quando a gente ainda não tinha desenvolvido a comunicação, né? Faz tempinho. Faz antes da Antonella, então faz... 6 anos pelo menos. 6 anos pelo menos. Né? O que acontece? Eu sempre acordei, e daí eu sou daquelas que eu acordo e daí eu digo, abro a janela, a gente mora numa chácara, né? Então eu abro a janela e daí eu olho assim, ai, que lindo, sou daqueles meio assim, tipo, bom dia, bom dia, sol, daí nisso os cachorros, que eles têm um lugar embaixo da nossa casa, né? Então eles saem assim de baixo, porque daí escutam a janela abrindo e aí fica naquele tipo, bom dia, guria, bom dia, capitão, bom dia, não sei o que, bom dia, não sei o que, e assim, bem faceira, me viro e daí olho pra ele assim, ele sempre sério. Tá? Bom, né? Faço todo aquele ritual e na época eu ainda não fazia o café, né, a preparação do café que eu faço hoje, mas já vinha assim, cheia de planos, sentava na mesa e tipo, e hoje a gente vai fazer o quê? Vamos em tal lugar? E ele só quieto, parado assim. E ficava, sabe? Eu ficava naquela, será que, né? Será que tá acontecendo alguma coisa? O que é? Anos depois, bom, a gente, né, já tem alguns anos de estrada aí, anos depois eu descobri que esse meu jeito de acordar, ele não gostava. E... Há 6 anos atrás, isso tu faz desde o início. Sim. Só que tu descobriu há 6 anos atrás. E foi muito numa conversa informal, né? A gente tava numa conversa informal e tal. E aí, um amigo comentando, tipo, que ele não gostava que a mulher fizesse tal coisa, e então, não sei o quê. Falando de mania, acho que era de mania de casal e tal, né? E aí o Nestor diz, a Andréia, ela acorda e ela abre a janela e ela começa, bom dia isso, bom dia aquilo, bom dia... Eu olhei assim pra ele e pra mim aquilo era tão natural e eu pensei, mas por que tu nunca me falou? Né? E assim como a gente viveu isso, milhares de casais vivem outras coisas, né? Teve um vídeo que viralizou nosso, né, essa semana, do Instagram, aquele do carro. Ah, sim. Que a mulher tá preocupada se ela fez alguma coisa, o que ela não fez, o que ela falou. Na realidade, o cara tá dirigindo, né, que quieto. Aconteceu, e ele tá quieto, dirigindo, prestando atenção na estrada, pensando em ultrapassar. Imaginando como é que ele vai fazer pra ultrapassar o carro que tá na frente dele. Só isso, mais nada. E ela fica, meu Deus, será que eu falei alguma coisa? Será que foi o que eu não fiz? Será que eu fiz? Será que não sei o quê? Então, e ele, nada. E... o que acontece? Na realidade, a comunicação de homem e de mulher, ela é diferente, né? O homem, ele é muito mais simples do que a mulher. A gente já, assim como essa menina no carro, a gente já fantasia, já... E o homem, ele é simples. Embora, nessa nossa questão, acabou que tu não falou, de repente... Tu não queria me magoar, talvez? Não sei porque tu nunca falou. Nunca falei. Ela sempre foi assim. Sempre acordou faceira, rindo e dando bom dia, sol, bom dia, árvore, bom dia, bom dia, bom dia. Tá bom, deixa o bom dia. Eu só queria levantar e tomar meu café. Só. Café. Respirar, depois a vida começa. Mas uma coisa que é legal nisso, que é interessante, que eu aprendi... é o parar um pouquinho e olhar mais pro outro, sabe? Nessa coisa da comunicação, porque talvez, se eu tivesse em algum desses momentos durante esse ano, esses anos todos, né? De repente eu tivesse parado, tipo, tá, mas ele não... Eu nunca me perguntei o porquê que ele não conversava,
Não, tu só achou pra... Normalmente eu era o mal-humorado, porque eu acordava sempre de mau humor. Eu pensava, meu Mas Deus, eu ele acordava acorda. quieto, não acordava de mau humor. Sim. Só quieto. Sim, porque cada pessoa é uma e ele demora um pouco mais pra, né? O celular já desperta, eu já pulo da cama e já vamos lá. Eu já sou meio guia. Guia turístico. Então eu já vou naquela. E o Nestor, não, ele toma o café, então ele gosta de. Depois, em compensação, chega no final do dia, a minha bateria zerou e ele tá pronto pra milhares de coisas, né? E a gente nunca tinha conversado sobre isso. A partir dali virou uma chave, eu acho que muito legal, que a gente começou a perceber mais um no outro e também a perguntar, né? Então, a gente sempre teve aquela coisa do quando não tá legal, não deixa criar uma bola de neve. A gente já ia e já conversava, né? Num momento bom, numa coisa legal, de falar, tipo, alguma coisa tá me incomodando, né? E talvez um dos pontos que é legal na comunicação do casal é aquele, ao invés de eu te dizer assim, tu não tá prestando atenção em mim. Se eu te olhar e te disser assim, nossa, eu me sinto muito triste quando tu não responde uma mensagem ou o quê, é diferente da acusação, né? Sim, é diferente tu apontar o dedo e dizer, tu nunca presta atenção, tu não me ouve, não sei o que, e não funciona, e não dá, porque do que dizer, olha, Como eu me sinto. do jeito que tu tá fazendo, eu me sinto mal, eu sinto que eu não sou escutada, que eu não sou valorizada. É diferente, né? Tu percebe, a percepção é diferente. Uma, tu vai estar recebendo uma reclamação, Sim. é mais uma reclamação, aí entra na ideia aquela do comum que todo marido reclama que chega em casa, a mulher só tá falando mal e vai vir um monte de reclamação, então já não vou para casa que é para não me incomodar. Aí ali é a diferença do tipo de comunicação, né? Se tiver fazendo só reclamação, 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 é uma coisa. Se tu tiver contando como se sente e o que acontece, é diferente. Sim. Quando a gente fala do nosso sentimento, e a tendência até é de que o nosso parceiro ou parceira, que ele escute mais. Quando eu vou falar de como eu me sinto em relação a uma coisa que tu faz, a atenção, ela é um gatilho, né? Então, a pessoa presta mais atenção. E claro que se ela for, que nem tu disse, se eu vier com 10 pedras em cima de ti, tu vai escutar o início e já não vai mais escutar mais. Pronto, e isso é natural. Né? E a tendência é reagir, é a reação, né? Sim, então... A tendência é a reação, do jeito que vai vir, vai voltar, provavelmente, ou vai voltar pior a resposta. E aí tá feito o baile, né? Aí vai dar problema. Uma das coisas que aqui eu trouxe algumas perguntas que depois eu vou fazer pro Nestor e eu vou deixar para vocês que estão em casa, tá? Essas perguntas que é legal para que vocês façam entre o casal. Mas quando eu peguei agora o celular, eu percebi uma coisa. Muitos casais estão perdendo a comunicação por ficar rodando a internet, né? Perdendo a conexão, né? E aí a comunicação você vai. Porque se tu não tá conectado com aquela pessoa, tua comunicação começa a ser cada vez mais rasa, mais simples, menos intencional. Então, isso a gente também tem se policiado faz um bom tempo, né? Sim. Do tempo de uso e de quando usa, né? Para não abrir mão do tempo presencial, né? De estar junto, e não é o fato de, mas a gente tá junto a noite inteira, assim, mas um num celular, o outro no outro celular, cada um rindo de uma coisa sem interação. Então, é diferente, né? Quando tu tá junto,
Aquele momento é para os dois, é para a família, enfim, para os amigos, porque tu tá numa roda de amigos também. A ideia é todo mundo se comunicar, é todo mundo conversar. E se cada um tá com um celular e começa a ficar cada um no seu mundo, não tem nem o porquê da reunião. Não, e muita coisa que, se a partir do momento que eu não tenho a intenção de te ouvir, que eu tô assim, tu tá falando e eu tô aqui, Pra que eu vou falar se tu não me escuta? vai se perdendo, né? Sim, vai se perdendo, tu não demonstra o interesse, né? E a comunicação, além da fala, é a escuta. Se tu tá olhando, se tu tá prestando atenção, se tu tá acompanhando aquele raciocínio, primeiro deixa a pessoa terminar de falar. Sim. Tem coisa pior do que ser interrompido, na realidade, quando tu tá contando alguma coisa ou vendo, isso já aconteceu muito com nós, né? Às vezes acontece dependendo do ritmo que tu vem da rua. Sim. Vai acontecer, se tu vem num ritmo, eu tô acelerado, venho resolvendo coisas, tô naquele ritmo de trabalho, e aí a gente se encontra, entra no carro, eu tô num ritmo e tu tá no outro, Sim. Vai dar desencontro no início. Sim, e aí a gente percebe isso, Sim. né? Porque esse desencontro que o Nestor fala, porque daí o que acontece? Eu tô contando alguma coisa lá do meu dia, de não sei o que, e de repente ele diz, nossa, eu não percebi que tinha esse novo mercado aqui. O que acontece? Automaticamente eu me sinto sem importância, né? Sinto que, mas eu não tenho valor. E provavelmente isso já deve ter acontecido contigo aí na tua casa. Então, esses combinados, assim, que é legal a gente conversar de não interromper, de escutar, olho no olho, né? Olhar. Uma coisa que a gente tem muito lá em casa a respeito da comunicação e melhorou, inclusive a Antonella já veio nessa fase, porque o que acontece? Quando a Antonella nasceu, era pandemia. Nós tava em casa, ela tinha 6 meses quando tudo fechou. Nós ficamos 2 anos trancados, imaginem vocês. Como todo mundo, a gente ficou 2 anos trancado em casa. Só que a gente mora numa chácara onde não passava ninguém. A gente via os pássaros, assim, não passava ninguém. De vez em quando passava um vizinho. Muito raramente um vizinho, né, que escutava uma buzina, assim, e a gente levava o lixo, a gente passeava, né, levando lixo, assim. Então, a gente precisou, como todo mundo, se reorganizar para conseguir se comunicar e não, porque era 24 horas o tempo inteiro. Então, nem todos os dias eu tava bem, nem todos os dias tu tava bem, só que aí a pessoa se olha e diz o que e faz o quê. Então, né, serviu muito isso pra gente. A gente se reconectou e a gente não saiu daquele estado de pandemia, né? Hoje a gente é muito mais nós do que o restante, assim. E eu acho que justamente por isso a gente percebe que alguns casais, eles preferem estar em movimentos, e aí eles acabam não conversando, não... É mais fácil tu tá numa turma de amigos e cada dia uma turma, ou todos os dias a mesma turma e só vai variando as peças ali, do que tu ter que parar e conversar com quem mora contigo. Sim, e uma vez no início não era assim. No início, tipo, tu queria só o casal, né? Porque todo início de namoro, daí fica, né, a gente brinca assim... meu Deus, só quer falar da fulana, só quer falar com a fulana, só quer não sei o que, só querem o casal. E aí depois aquilo vai se afastando. A maioria dos casais que vem pedir ajuda pra gente são casais que já não conversam mais, já não conseguem mais se comunicar, né? Não conseguem ficar só os dois, na verdade. Né? Não acham graça, né? Porque a primeira parte, que é a comunicação, tá muito ruim. Basicamente ela tá ruim. Sim, mas vamos ficar eu e tu em casa. Vamos falar do quê? Vamos fazer o quê? Vamos falar do quê? Fica cada um num celular. Começa o problema ali. Aqui tu falou de falar do quê? Tem umas perguntas que vieram, que é muito legal, assim, que são perguntas pra gente fazer na vida real pra melhorar a tua comunicação como casal, tá? Que aí começa bem simples, que é... Porque na realidade
a comunicação tem que ser leve e tem que ser simples, né? A cabeça do homem, ela é muito mais simples do que da mulher. Então, quando tu chega e pede pra levar o lixo, se eu te pedir, e isso certamente contigo em casa acontece. Ah, amor, leva o lixo pra mim. Tá, ele vai dizer tá, e vai ficar lá, e fica, e fica, e fica, e fica. E aí tu começa, ele não escuta, não sei o que, aí passou o caminhão do lixo, aí foi e tal, e aí começa o problema daí. Bah, mas eu falei, tu não fez, não, mas eu ia fazer no meu tempo e tal. Se tu simplifica a tua comunicação e tu olha pra ele e tu diz, amor, leva o lixo agora, né, sendo resolutiva, e ele vai entender, tipo, não, é agora. Então ele vai lá e faz. É muito mais simples. Só que a gente, na maioria das vezes, a mulher espera que o homem entenda e que ele saiba daquilo, que eu não preciso falar. A gente não quer falar, a gente quer que vocês saibam. É muito louco, assim, né? Sim, se pediu pra levar o lixo, eu vou levar quando eu... No teu tempo? Quando eu decidi levar. Não vai dar pra adivinhar que hoje vai passar o caminhão e tu quer que eu bote nesse Sim, caminhão. mas é de aquilo, hoje. se a gente mora juntos e tá lá, tipo, o caminhão passa sempre naquele dia, naquele horário. Então é lógico que tu vai... Tipo, como é que tu não sabe que o caminhão passa naquele horário? Saber eu sei, mas não quero ir agora. Mas aí quando a gente se resume a frase com um pedido de decisão no final, agora, às 19, às 14, fica muito mais fácil e muito mais simples, né? Ah, é mais fácil dizer, ó, tal hora vai passar o caminhão, tu consegue levar o lixo hoje lá. Tá resolvido. Também. Claro que daí tu pode esquecer, né? Aí fez alguma coisa e esqueceu. Então eu prefiro o agora. Tipo, Nestor, consegue pegar a toalha da Antonella agora? Fica mais simples, mais fácil lá em casa e a gente evita briga, né? Uhum. Aí, algumas perguntas que de repente pra ti fazer aí, que a gente já fez, né, com nós e foi muito legal, coisas que a gente vai se descobrindo. Se tu tá sentindo que tá faltando um pouco de comunicação, seja claro, a clareza no perguntar. Tipo, tem alguma coisa que eu falo que te irrita e tu nunca me contou? Tipo, eu acordar, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje tá não. Hoje tá mais tranquilo, né? E às Hoje vezes... eu consigo tomar meu café. Sim, hoje eu não. Hoje eu até dou bom dia interno, assim. E não é sobre mudar o nosso jeito, é sobre entender que cada um é de uma forma e eu também não precisava, porque eu ainda continuo com o bom dia dos cachorros, bom dia isso, bom dia aquilo, bom dia não sei o quê. Mas aí eu menos espalhafatoso, né? Menos aquela alegria de guia. Então eu vou indo mais assim e fica tudo bem e todo mundo, né, no seu ritmo. Outra pergunta que tem aqui, ó, de repente pra te fazer em casa, tá? Tu prefere que eu fale as coisas na hora ou espere passar? A gente tem esse combinado em casa, né? Sim, normalmente a gente deixa esfriar, passar e depois conversa. Porque muitas vezes na hora... na hora vai dar coisa que não presta, né? Sim, às vezes tu vai ser mal interpretado ou vai falar alguma coisa, né, que tá com sangue quente. Então, pergunta. Tipo, tu prefere que eu fale na hora ou que eu deixe esfriar? No nosso caso, a gente prefere que deixe esfriar e depois a gente conversa, né? Isso não é deixar esfriar 1, 2, 3 dias depois. Não, a gente conversa normalmente no mesmo dia, né? Sim, no mesmo dia, né? Não tem... Não dorme bicudo, né? Não dorme bicudo. E isso é uma outra coisa que a gente tem também lá em casa, né? Se vamos resolver, aconteceu nesse dia, vamos resolver nesse dia, vamos conversar. Nem sempre... poucas vezes aconteceram, mas já aconteceu de a gente dormir, a gente conversou, mas estava magoado por alguma coisa. Então isso demora um pouco, né? Às vezes demora uma coisa assim pra passar, mas a gente conversou, entendeu e tudo certo. E a vida segue e vai, né? Perguntas aqui, ó, também. O que tu gostaria de ouvir mais de mim? Faz essa pergunta pra quem tá contigo, porque às vezes a gente tá com a pessoa há muito tempo e a gente não parou pra perguntar isso pra ela, né? Tem algo que eu poderia mudar na forma como eu falo contigo?
Aqui diz assim, ó, também. Tem alguma coisa... quando a gente briga, tu sente que eu te escuto de verdade ou que só eu... Essa daí é... né? Essa pergunta já é pra começar a brigar, né? Ou só eu quero vencer. Então, coisas que a gente vai conhecendo o outro e aí a gente vai conversando e essa conversa pode ser uma forma leve, pode ser num vinho, né? Uma coisa que não seja como cobrança, mas devagarinho criando essas perguntas que elas são desconfortáveis no início, mas depois elas trazem, né, um benefício absurdo no relacionamento. Sim, né? Facilita o entendimento, né? E a hora que tu for falar de novo, tu já sabe como se comportar também, né? Também. Tem que aprender. Também. E se é o relacionamento, a comunicação, ela é isso. A gente vai mudando conforme o tempo, né? As nossas versões, elas vão mudando e a gente precisa aí, mais do que falar, eu acho que é ouvir e é prestar atenção no outro para ir entendendo e quando tem dúvida, perguntar, se conversar. Nada melhor, não existe comunicação melhor do que a clareza. Então entendam isso, né? Assim, existe até uma coisa, o que tá combinado... É barato. É algo do tipo, o combinado sai barato, ou não combinado é caro, alguma coisa assim. Então, isso é fato. Eu disse, já, seja em qualquer relação, no relacionamento amoroso ainda mais, porque a gente passa, né, o dia com a pessoa, anos, assim, mas no teu trabalho, nas tuas relações com os teus filhos, clareza e pergunta direta. Sim, porque se tu tá trabalhando com um cliente, tu vai deixar um combinado com ele. O que tu precisa que eu te entregue e como que eu vou te entregar. Eu preciso que tu me entregue tal dia, tal coisa desse jeito. Ok. Então no trabalho tu faz esse combinado. Vem o teu chefe e pede para tu fazer lá um relatório assim, assado, com tantas colunas, com esse resultado, com isso, com aquilo, com aquele outro. Ele te explicou certo o que ele quer. Tu vai entregar aquilo lá e tá tudo certo. Se tu tiver dúvida, tu vai perguntar. Então faz isso em casa também. Isso. No início não vai ser fácil. Se a gente tem vergonha de perguntar as coisas, né? Porque afinal tu não tá falando de trabalho, tá falando de sentimento, do que imagina que seja certo ou não, não é palpável. É diferente de tu ter que fazer cálculo, de tu ter que fazer um desenho, mas o fundamento é o mesmo. É conversar, combinar e fazer o que foi combinado. Isso aí. Basicamente é isso. Na comunicação é isso. Ela não é tão fácil, porque tu tá falando com alguém que tu gosta, normalmente. Porque com quem tu não gosta, tu não vai ter dificuldade de falar. Não, e deveria, né? Isso que o Nestor falou é um ótimo gatilho pra gente, eu acho que encerrar esse programa, que é isso. Se tu não puder pedir ou falar ou conversar de alguma coisa com quem tu gosta, com quem tu ama, tu tá no relacionamento errado. Né? Então fica essa dica. Se tu, de repente, não tá conseguindo, ou não tem intimidade, ou não consegue fazer uma pergunta do tipo, tem alguma coisa que eu possa fazer pra melhorar o nosso relacionamento? Se tu não tem a intimidade de perguntar alguma coisa dessa, então rever. Pensa, porque pode ser que tu tenha que trocar o parceiro, né? Mas a resposta pode não vir na hora também, né? Também. Mas aí tem que respeitar, porque no supetão, assim, é difícil. E assim a gente fica com mais um programa Guia dos Casais. A gente agradece muito a audiência que vem crescendo bastante aqui na TV Cidade. E se tu tiver dúvidas ou perguntas, pode mandar pra gente, que no próximo programa a gente traz pra cá. Isso aí. Né? Tchau, obrigada. Tchau.